E vamos para a nossa quarta aula, que é como levar essa tal de meditação para a sala de aula. Eu só queria resgatar o que a gente falou nos dois últimos vídeos, da importância da sua prática pessoal como professor ou professora. Que é isso que vai te dar a autenticidade, aquela qualidade de presença para você conseguir levar isso para a sua sala de aula. E aqui eu reforço, do mais importante é isso, a sua prática pessoal. Vamos entrar então de como transferir essa sua prática pessoal para a sala de aula. Então, o tema desse vídeo e dessas próximas aulas vai tratar sobre os 3 princípios da autorregulação, vai falar um pouquinho sobre a importância da sua expectativa em levar isso para a sala de aula, vai falar da importância de criar um ambiente seguro para que essas práticas de meditação possam ser conduzidas, da importância de estabelecer uma rotina de práticas, dos desafios que você pode encarar e enfrentar quando você quiser levar isso para a sala de aula e como que você deve conduzir a sua turma nessa jornada de exploração do ambiente interno. Então vamos primeiro para os 3 princípios da autorregulação. Quando a gente desenvolve a prática de meditação, existem 3 áreas em que a gente desenvolve e é isso que a gente chama de os 3 princípios. A primeira delas é a autoconsciência. É a percepção dos nossos padrões de sensações, sentimentos, pensamentos e comportamentos. É quando aquilo que eu disse de perceber o seu ambiente interno. A autoconsciência, então, é o primeiro princípio da autorregulação. E quando a gente pratica a meditação, a gente desenvolve isso. O segundo princípio é o treino da atenção. E quando eu falo do treino da atenção, eu estou querendo dizer de saber onde está a nossa atenção, né? De conseguir escolher onde está a nossa atenção, de ter a capacidade de reter a atenção naquilo que a gente escolheu, de mudar o nosso foco sem se distrair e de perceber a nossa distração e conscientemente redirecionar para aquilo que a gente tinha escolhido. Então esse é o segundo princípio, a atenção consciente. O terceiro princípio é a regulação emocional. Quando desenvolve as práticas de meditação, nós ficamos menos reativos e reativas e temos mais responsividade diante das situações. Ou seja, a gente não fica refém do piloto automático. Então esses foram os 3 princípios da autorregulação. E por que autorregulação? Porque quando a gente olha esses 3 princípios, juntos eles desenvolvem essa capacidade de perceber o seu ambiente interno e externo e de tomar melhores decisões. Vamos falar agora da importância de um ambiente seguro. Lembra que eu falei que o mais importante é a sua qualidade de presença aberta e amorosa? Por quê? Porque isso transmite conforto e segurança para os seus estudantes. Ponto. Eles sentem isso mesmo que você não fale nada. A sua qualidade de presença transmite muita coisa. E isso vai abrir o espaço dentro desses jovens para que eles possam de fato se sentir seguros e seguras e aprender. Então sim, a sua qualidade de presença interfere diretamente no aprendizado desses jovens e dessas crianças. Uma outra coisa importante para criar um ambiente seguro, para levar essas práticas, é o não julgamento sobre a experiência de cada estudante, de cada aluno ou aluna. E por que eu estou dizendo isso? Porque cada pessoa é individual, é única. E assim como você, talvez para algumas pessoas seja novidade. E elas não vão se identificar logo de cara. E está tudo bem. Então, ter paciência com esse processo. De não julgar sobre o que está acontecendo. Confiar no processo. Um outro aspecto importante para se desenvolver um ambiente seguro é ter consciência dos limites da turma a partir de necessidades específicas. Lembra que eu falei? Quando a gente consegue se conectar com aquelas necessidades mais profundas e identificar particularidades em cada indivíduo. Quando você faz isso, você consegue pensar em maneiras de lidar com o que está acontecendo para que essas pessoas se sintam seguras como elas são, sem se sentirem excluídas ou diferentes. E um aspecto importante é uma abordagem baseada em trauma. A gente nunca sabe qual é a história daquela pessoa que está diante de nós. Mas nenhuma história é boba. Quando você estiver levando isso para a sala de aula, é importante você ter isso em mente. Qual que é a história dessa pessoa? Como que eu posso me comunicar com ela de uma maneira mais amorosa, mais gentil? E tudo que eu estou trazendo aqui para você é para minimizar respostas traumáticas. Tá? Da maneira como eu estou trazendo aqui, garantindo a sua qualidade de presença, a sua prática, isso vai minimizar as chances de ter alguma resposta traumática de alguma criança ou de um adolescente.
Inclusive as práticas que eu vou te mostrar, elas são guiadas com essa perspectiva. E aqui eu quero te dar uma dica de como você pode cultivar esse ambiente seguro coletivamente. É estabelecendo acordos de convivência. Como que eu faço isso, Rodrigo? Você pode fazer o seguinte, perguntar para as pessoas como que elas gostam de se sentir quando elas estão com um grupo. Como que elas se sentem num grupo. O que é importante para elas de trabalhar num grupo. Quais são os valores que elas prezam. E a partir disso, de como que elas gostariam de se sentir, como que elas gostariam de ser tratadas, quais são os valores que elas têm, você cria ações para que isso aconteça dentro da sala de aula. Então veja que não são regras, mas são combinados, que podem mudar caso não estejam funcionando. Então, a partir desses acordos coletivos, as crianças e os jovens se sentem pertencentes a esse lugar. E aqui eu falo uma coisa muito importante. Quando elas participam dessa construção de acordos, elas ficam mais abertas a realmente cumpri-los. Um outro aspecto de criar um ambiente seguro é que o momento da prática ele é individual. Caso seja muito desconfortável para esse aluno ou para essa aluna, você deixa ela muito à vontade para não fazer naquele dia. Porque tem dias que para nós a prática ela é desconfortável, exige muito esforço. E está tudo bem. Mas desde que esse aluno ou essa aluna não atrapalhe os demais colegas. Então, dê o espaço para ficar ali, lendo alguma coisa, ou apenas observando, escutando, mas sem realmente se aprofundar na prática. Um outro aspecto do ambiente seguro é de que meditação não é punição de comportamento. Do tipo, você está muito agitado ou muito agitada, vai lá fazer uma meditação para você ficar mais tranquilo. Não é isso. Tá? A meditação ela tem que ser algo positivo e confortável para aquela pessoa. Se você fizer isso, de cara vai ser algo que ela não vai querer fazer. E uma coisa que é interessante perceber é que os estudantes podem começar a pedir momentos de prática de meditação em momentos desafiadores que talvez não estivessem no seu planejamento. Como, por exemplo, antes de fazer prova, após algum conflito ou alguma situação desconfortável que tenha acontecido na sala de aula. Então é importante você estar com a atenção para esses momentos e deixar que isso aconteça. Se você perceber, você fica à vontade para deixar que isso aconteça. Eu quero te dar agora um exemplo prático, físico, de um ambiente seguro. É o que a gente chama de cantinho do bem-estar. O que é isso, Rodrigo? É um lugar, na sua sala de aula, onde crianças ou jovens eles vão até ali para cultivar um processo de autorregulação. Então, nesse lugar que vai ser criado coletivamente, você pode colocar almofadas, papéis de parede, desenhos ou objetos para você desenhar, objetos que trazem essa sensação de conforto. E aí, os estudantes vão para esse lugar por vontade própria. Não é o cantinho do pensamento. Por favor, não é. Não é punição para comportamento inadequado. Você pode até sugerir, a partir do momento que você percebe, fala, poxa, eu percebi que talvez você esteja muito irritado ou com muita agitação nesse momento. Você acha que se você fosse para o cantinho, você se sentiria melhor? Veja que é uma sugestão, mas não é uma exigência. Essa é a intenção do cantinho do bem-estar. E uma coisa muito legal, se você perceber que você precisa se autorregular, vai para o cantinho. Quando as crianças ou os jovens veem um adulto fazendo isso, eles olham e falam assim, caramba, se ele vai, eu também posso. Falamos da importância de se criar, então, um ambiente seguro. Vamos agora para falar sobre a diferença entre expectativa e intenção. O que você quer dizer com isso, Rodrigo? Quando a gente tem intenção de alguma coisa, isso nos dá direção, isso nos inspira, nos dá uma ideia de como as coisas podem ser. A expectativa, ela é diferente. A expectativa é algo fixo, é algo que nos limita ao que achamos que é certo ou que é o ideal. E eu quero te dar um exemplo aqui. Quando você vai para a sala de aula achando que a meditação vai ser algo maravilhoso, porque talvez para você pode ter sido, e você quer que isso seja também para as suas crianças ou para os jovens. Só que naquele dia não é. Aí você se frustra. Fala que isso não funciona, fala que não é bom. Mas porque você estava tão fixada no resultado final, que talvez tenha passado desapercebido um sorriso ou uma soltura de algum jovem, ou alguma fala mais sutil de alguém. E isso você não percebeu, porque a sua expectativa era de algo grandioso. Mas aqui vem uma coisa. Às vezes, algo simples pode ser uma revolução para outra pessoa. E a intenção, então, nos ajuda a estar mais aberto, a perceber essas sutilezas que nos mostram que estamos no caminho que a gente queria.
Então o que eu falo para você aqui agora é: abandone toda e qualquer expectativa ao levar as práticas para dentro de sala de aula. Assim como pode ter sido novo para você, imagina para uma criança ou para um jovem. Confie no processo. Ele leva tempo, mas as coisas vão mudando. E aí eu quero trazer para você agora a importância de estabelecer uma rotina de práticas dentro da sala de aula. Isso vai permitir com que as pessoas ganhem familiaridade com o processo. Precisa de repetição. E como que eu faço isso então, Rodrigo? Uma dica muito simples. Você pode começar isso no início das suas aulas ou no início do dia. Se você está ali durante toda a manhã com essa turma, você começa o seu dia com uma prática. Se você é um professor ou uma professora com uma disciplina específica, você pode começar a sua disciplina com uma pequena prática. Ou, uma coisa muito importante, é você usar as práticas em transições. Como assim? Entre as atividades específicas que você conduz na sua aula, caso você fique todo um período com a sua turma. Você pode usar práticas depois do intervalo, por exemplo. E você pode também finalizar o dia de aula com uma prática, fazendo uma breve reflexão do que aconteceu, percebendo como que ela está saindo daquele dia da sala de aula. Então, no começo, transições e no fim. Tem pessoas que gostam de usar algumas ferramentas que ajudam a marcar o começo e o fim do momento de prática. Algumas pessoas usam alguns sinos. Eu queria mostrar alguns exemplos para vocês. Nós temos esse aqui, talvez você já tenha visto. Ele é um sino em formato de tigela. Meus alunos gostam de falar que é um negócio de amassar tempero, né? Parece mesmo, mas não é uma tigela. E aí eles fazem sons específicos. E por que isso é legal? Porque marca muito claramente o começo e o fim. Então, emite um som diferente para as crianças, elas adoram ouvir esse som, é um som diferente. E você pode usar como para estabelecer uma rotina de ajudante, por exemplo. Cada dia da semana vai ser uma pessoa que vai ajudar você e vai tocar o sino no começo e no final. Você pode fazer pela lista alfabética ou você vai estabelecendo conjuntamente essa rotina de ajudantes. Então tem esse exemplo aqui desse sino e tem esse outro aqui que a gente chama de pin, que ele faz um som um pouquinho mais agudo e que também pode ser utilizado. Então essas são algumas ferramentas que você pode utilizar que te ajudam a marcar o começo e o fim de uma prática específica.